Muito bom estar aqui com vocês, falando sobre biorressonância, sobre Psyche, EFT, tudo isso faz parte da terapia vibracional. A terapia vibracional, eu uso várias técnicas, várias abordagens que tratam de você proporcionando um equilíbrio eletromagnético. O que é isso? Todos nós somos formados por trilhões de células e as nossas células passam uma corrente elétrica. Os prótons, elétrons, nêutrons estão circulando o tempo todo. Quando eu trabalho com uma terapia de frequência, o que eu faço? Eu estimulo a frequência do corpo a funcionar em equilíbrio. Então, se tem algum órgão, algum problema emocional, alguma questão física que não está legal, que está em desequilíbrio, o que a gente faz? A gente manda estímulos, pulsos elétricos para o teu corpo para você se reequilibrar, para você se sentir bem. Então, estava angustiado, melhora. Estava com dor, alivia a dor. Para isso, a gente usa algumas técnicas, algumas abordagens. Uma delas é a biorressonância, que são equipamentos de alta tecnologia. Esses equipamentos a gente trabalha para equilibrar o teu corpo, tanto na área física, mental, emocional e energética. Ele faz um scan de tudo que está acontecendo no teu corpo. Manda para o meu computador e também indica, a partir dessa leitura do teu corpo, a melhor terapia. O equipamento, ele tem mais de 72 terapias que a gente pode fazer. E aí ele vai me dizer qual nesse momento você está precisando mais e o que vai ser um resultado mais eficiente. Além, claro, da experiência do terapeuta, que a gente vai conversando, eu vou entendendo melhor qual a sua demanda e consequentemente, a gente vai associando a biorressonância com outras abordagens. A gente percebe que tem pessoas que respondem melhor com um equipamento, às vezes com outro equipamento, às vezes até sem equipamento. Depende do quê? Depende da tua receptividade, depende da terapia que melhor atende a tua necessidade e a gente vai fazer esse trabalho com você. Quando a gente fala de biorressonância, imaginem o que é isso, Como é que o corpo volta para o equilíbrio? Pensem num balanço, Quando você está num balanço, o teu corpo faz um movimento de ida e vinda e você, óbvio, faz impulsos com o corpo, Você empurra com o pé, joga o teu corpo para frente. Quando você volta numa força maior do que quando você foi na outra volta. E esse movimento, que a gente vai impulsionando mais, chega uma hora que o seu corpo precisa de um mínimo de impulso e ele tem o máximo de resultado. A biorressonância é isso, é um estímulo para o teu corpo, a gente vai estimulando o teu corpo a voltar a funcionar normal. É como se fosse o balanço, eu vou dando estímulos, até ele entrar numa frequência mais adequada. Por isso a biorressonância. São equipamentos, eu tenho 3 tipos de equipamentos. Um equipamento, ele faz uma leitura geral, ele trata tudo, físico, mental, emocional. O índice de acerto é de 85% a 95%, então é um índice alto. A gente tem condição, inclusive, de pegar doenças, identificar possibilidades de desenvolver algumas doenças e a gente trata isso como enviando outros pulsos elétricos dentro de uma frequência saudável, então voltando a ajudar o teu corpo a responder na frequência correta. Cada órgão do nosso corpo tem um ritmo elétrico, Quando você faz lá o eletroencefalograma, você está vendo o ritmo elétrico do teu cérebro. Quando você faz o eletrocardiograma, você está vendo o ritmo elétrico do teu coração. Como o fígado tem um ritmo elétrico, o baço, cada órgão do nosso corpo tem um ritmo elétrico. O que acontece? Vamos imaginar que o teu fígado pulse a 320 Hz, 319 Hz. Quando a gente começa a estimular o teu fígado a funcionar a 319 Hz, ele entra em equilíbrio. Então, se você tem algum problema no fígado, tem células que provavelmente estão trabalhando mais do que 319 Hz, em contrapartida, tem outras que estão trabalhando menos. Quando isso acontece, então ocorre um desequilíbrio. E a gente vai estimulando,
dando pulsos para que aquele órgão volte a pulsar na frequência normal. E para isso a gente usa algumas abordagens. A biorressonância é a principal, porque é um impulso direto. É uma terapia também que a gente consegue fazer à distância. Ela fica potencializada quando a gente usa também, além dos dados iniciais, da foto, a gente usa outros... O sangue, por exemplo. O sangue, vocês sabem que tem várias pesquisas hoje que mostram, mesmo você à distância, e eles não conseguiram definir a distância máxima, porque foram tão longe, a quilômetros e quilômetros de distância. Tem algumas pesquisas, vou falar uma, por exemplo. Eles pegaram algumas pessoas, né, e colheram lá uma amostra de sangue e guardaram. Essas pessoas foram viver a vida, tocaram e tinham que preencher um relatório. Na medida em que elas iam, fiquei gripada, tive insônia, tive um estresse muito, muito grande. Elas iam anotando o que iam acontecendo durante o dia. Enquanto isso, lá no laboratório, o pessoal ia medindo as alterações que apareciam no sangue. E por incrível que pareça, essas alterações apareciam no sangue que estava lá há 30 dias guardado. Quando essas pessoas voltavam depois de 30 dias com seus relatórios, eles confrontavam as alterações que deram, os dias que deram, e identificaram que a pessoa naquele dia teve um estresse, ficou gripada, teve alguma coisa que aconteceu que deu uma alteração. Então, quando a gente associa o sangue, o resultado é muito mais potente, mesmo à distância. Então, isso é muito legal e é uma abordagem que a gente faz. Então, a biorressonância, ela vem para agregar valor, agregar qualidade de vida, agregar informação, agregar autoconsciência, autoconhecimento. E muitas vezes a gente observa, né? Eu vejo que é muito comum no consultório a maioria das pessoas trazerem muitos conflitos no seu dia a dia. Mágoa, ressentimento, situações mal resolvidas, dificuldade de se posicionar no trabalho, dificuldade de falar o que sente, o que pensa para a pessoa que ama. E aí, com isso, eu fui observando, e a minha experiência em terapia de família e casal, que é também trabalhar bastante conflito, me motivou bastante a começar a desenvolver os workshops. Então, o mês passado eu tive um falando sobre inteligência emocional. Esse mês nós vamos falar também sobre inteligência emocional, transformação de conflito. O que é transformação de conflito? Primeira coisa que eu gostaria de convidar vocês para pensar é que conflito pode ser uma grande oportunidade de mudança. Uma oportunidade para a gente inovar, uma oportunidade para a gente reagir de uma maneira diferente, uma oportunidade para a gente lidar com as nossas fragilidades e conseguir se colocar de uma maneira diferente numa relação com o outro. Quando eu vejo o conflito como uma oportunidade de mudança, de transformação, eu tenho que pensar no como, né? Como a gente vai trabalhar essa maneira de lidar com o conflito de um jeito que eu consiga atender as minhas necessidades, consiga respeitar os meus limites e consiga me colocar também respeitando os limites e as necessidades do outro, de uma maneira assertiva, de uma maneira coerente, de uma maneira respeitosa e principalmente amorosa. Quando eu falo amorosa, eu estou falando do respeito que a gente tem que ter com a gente e da honestidade, né? Quando a gente pensa em honestidade, é muito difícil você conseguir colocar aquilo que você sente autenticamente para a pessoa sem magoar, né? E quando você está numa relação autêntica com a pessoa e a pessoa te diz algo que não era o que você gostaria de ouvir, mas você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue fazer uma conexão empática com o outro, você consegue até aceitar o que está acontecendo, mesmo que não seja o que você gostaria. Mas respeitar a individualidade do outro, a diferença do outro e contribuir
para que ambos consigam se realizar da melhor maneira possível, esse ganho, olha, é incrível. E aí o que eu percebo que isso ajuda a reduzir muito o estresse. Muito do que a gente vive, então toda a nossa história de vida, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente vive dentro de casa, os modelos que a gente tem dentro de casa, de relacionamento de casal, que é um primeiro modelo, é o nosso pai e a nossa mãe. Depois a gente passa a ter outros modelos que são os parentes, os avós, né? Tem modelos que são legais, tem modelos que não são legais. A gente vai internalizando uma série de crenças, de maneira de ver o mundo, de entender as relações, de se colocar nas relações. E a gente vai carregando isso ao longo da vida. Chega um determinado momento que é exatamente esse momento que as pessoas procuram o consultório, ou quando já estão doentes, ou quando estão muito angustiadas, não estão dando conta do que está acontecendo. Aquela maneira que eu entendia e que eu agi, que eu reagia diante das situações, já não está sendo tão eficiente, e isso está me trazendo um certo desconforto. Quando gera esse desconforto, o que acontece? Você acaba tendo que reagir do jeito que você sabe, né? Se eu sempre reajo de uma maneira defensiva, eu não vou reagir de outra forma, eu vou me defender, eu vou me irritar, eu vou ficar estressada muito rapidamente, muito facilmente. Por quê? Porque eu tenho padrões de pensamentos, de crenças, que me levam a entender aquilo que está acontecendo dessa forma. E aí eu reajo de acordo com aquilo que eu acredito que é verdade, que para mim é verdade. A minha proposta para vocês do workshop é questionar as suas verdades absolutas. É separar aquilo que eu de fato estou vendo, que o outro fez ou disse, daquilo que eu julgo, daquilo que eu atribuo como valor, né? E eu vou julgar e avaliar o que eu estou vendo a partir da minha experiência. E quando eu consigo separar apenas a ação, né, aquilo que eu estou vendo dos meus julgamentos, com certeza você vai ficar mais tranquilo. Com certeza você vai dar tempo e espaço para o outro se colocar. E olha, eu posso garantir que a tua raiva vai diminuir nossa senhora, deu tilt. Significativamente. Você vai conseguir ficar bem. Você vai olhar a cena, o contexto, e só isso, mais nada. Quando você olha a cena e o contexto, apenas observando o que está acontecendo, sem julgar, sem rotular, sem avaliar, sem diagnosticar. Quantas vezes a gente vê uma cena e diz assim, já sei, essa menina não vai ter futuro bom. Quando ela faz isso, meu Deus. Então, pessoal, quando a gente entra nesse padrão de pensamento, a gente já rotulou, a gente já fez uma avaliação do caso, e quando a gente faz isso, a gente coloca as pessoas dentro de uma caixa, como se elas fossem isso, só isso. Se eu acho que uma pessoa sei lá, vamos colocar lerda, né? Ela é lerda, não importa se ela tá fazendo o melhor que ela pode, se ela foi até rápida. A minha leitura já vem com rótulo, e quando eu coloco esse rótulo, eu impeço de ver o todo da pessoa. Eu limito a minha capacidade de aceitar a pessoa como ela é. Às vezes a pessoa é um pouco mais devagar que eu, e tudo bem. As pessoas são diferentes. Esses dias eu estava atendendo um casal, e interessante isso. Ele muito mais sensível, muito mais carinhoso, muito mais próximo, e ela não. Ela mais distante, menos carinhosa. Dos dois ali, a gente poderia dizer que ele era o romântico e ela não. Quando esse casal começa a esperar que o outro faça exatamente o que eu faço, então se ele é carinhoso, é romântico, é mais carente, precisa de mais contato, e ele espera que ela faça isso, e essa não é a característica dela, já deu
tilt. Eles já vão brigar, ele vai cobrar isso dela como se isso fosse algo fundamental para a relação. E para ela, as coisas fundamentais são outras coisas. Por quê? Porque ela é mais objetiva, ela é mais prática. Por exemplo, ela manda mensagem, ele não lê mensagem. Então, tem algumas coisas que quando você observa no casal as diferenças, o maior conflito é que eu quero que o outro haja e faça as coisas que eu acredito que são importantes e que devem ser feitas. Aí começa a nossa maior dificuldade nos relacionamentos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa única nesse universo. Não existe nenhuma outra pessoa igual a mim. Não existe nenhuma outra pessoa igual a você. Quando nós somos únicos, a gente precisa respeitar essas diferenças. A gente precisa respeitar essa identidade diferente de mim. E se eu respeito o outro, e se eu consigo aceitar o outro do jeito que o outro é, puta que legal, eu não vou sofrer muito menos, né? Eu vou exigir menos. Eu vou até poder contar para o outro que eu espero sim receber carinho, receber atenção, e vou dizer como, né? Porque às vezes eu digo para a pessoa assim, eu quero que você seja mais carinhoso comigo. E para o outro, ser carinhoso é apenas chegar, dar um beijinho, perguntar como foi o dia. Eu tô te dando atenção, eu tô sendo carinhoso. Mas não é suficiente. Carinhoso para mim é... E aí você começa a listar as ações que realmente tem a ver, para mim, que são carinhos. Agora, não necessariamente essas ações para o outro são carinho. Para o outro pode ter uma demanda muito maior do que isso. E vocês vão precisar negociar. Vocês vão precisar conversar sobre o que é esse carinho para cada um. O que um espera do outro, o que o outro consegue dar, e vice-versa, tem que ter a contrapartida. Quando a gente olha dessa forma, o nosso nível de estresse, o nosso nível de tensão, ele reduz muito. Todas as vezes que a gente enfrenta uma adversidade ou um conflito, e que a gente, de alguma forma, você não consegue falar o que está pensando e se submete, o resultado final não é legal, porque você não fica feliz, muitas vezes faz as coisas com má vontade ou contrariado, ou às vezes até nem faz com má vontade, mas não está feliz. E com o tempo, isso acaba se tornando numa relação muito mais difícil, muito mais conflitante, com muito mais guerra, né? Isso não é legal, né? E não é legal por quê? Porque gera estresse, gera tensão, você fica infeliz, você tende a ficar muito magoado, muito ressentido com a pessoa, e isso te leva a desenvolver doenças, né? Porque ou você perde sono, ou você fica num mau humor danado e começa a ter problema no trabalho também, piora o teu nível de atenção e concentração, pode desenvolver, dependendo da mágoa, do ressentimento, até um câncer. Isso vai te levar para onde? Não vai resolver teu problema, não vai aliviar a tua tensão, não vai melhorar a tua qualidade de sono e você vai continuar infeliz. Então, a proposta do workshop é trabalhar tudo isso. É trabalhar uma maneira diferente de ouvir, de perceber o que o outro está falando, de respeitar as suas necessidades, assim como respeitar as necessidades do outro. E juntos, respeitando os dois, chegar num consenso que atenda os dois. Nem sempre isso vai dar 100% certo, mas na maioria das vezes você vai ficar feliz com o resultado. E se você se comprometer em fazer algo porque entende que aquilo é importante para os dois, você vai fazer de bem com a vida, você vai encarar aquilo de uma outra forma. Então o workshop vai ser, olha, teve uma alteração na data, vai ser dia 17 de setembro, domingo, vai ser o dia todo, vai ser o workshop presencial. Nós vamos fazer das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, vai ser na Bela Vista.
O workshop, ele vai trabalhar assertividade. Primeiro, a gente vai tentar identificar com você como que normalmente você recebe as situações, né? Se é mais passivo, se é mais ativo, agressivo, aliás, você é mais assertivo. E a assertividade, vamos melhorar isso, vamos desenvolver novos conceitos para que você tenha uma assertividade a ponto de também entender o outro, não só se colocar, né? Mas também fazer uma comunicação clara, transparente, objetiva, onde vocês consigam conciliar os dois ao mesmo tempo. Se isso acontecer, é um ganho para os dois. Nível de estresse reduz, você vai ficar muito mais feliz, muito mais tranquilo, muito mais relaxado e, principalmente, vai lidar com as situações de uma maneira diferente. Meus telefones, 50 49 0863, 50 49 0863, ou podem me mandar um WhatsApp, 11 98 654 0880, 11 98 654 0880. Eu vou responder. Esse workshop, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer um treinamento. Vai ser um dia de muito trabalho. Nós vamos criar uma situação de muita dinâmica, uma situação onde você vai poder se identificar, fazer mudanças, perceber o quanto que isso é difícil, porque mudar é muito legal, mas a nossa capacidade de internalizar a mudança vai exigir de você consciência. Você tem que estar consciente quando você for resolver um conflito, quando você for lidar com a adversidade. Se você distrair, o que vai acontecer? Você vai funcionar no piloto automático, naquilo que normalmente a gente faz. Então, se eu tendo a engolir, se eu me distrair, o que vai acontecer? Eu vou engolir. Se eu tendo a ser agressiva, a minha resposta vai ser pá, vai ser soltar aquela bomba na hora. Ou seja, a minha reação está sempre no piloto automático, porque a gente faz isso sempre. Quando você consegue olhar a situação, conseguir refletir, segurar um pouco isso, elaborar o que é que está acontecendo, por que o outro está brigando comigo, o que está acontecendo aqui? E veja bem, nós vamos trabalhar conteúdo latente e conteúdo manifesto. O que é isso? Conteúdo manifesto é aquilo que a pessoa está me falando. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aí. Você está chegando atrasada todo dia, eu não aguento mais. Vamos imaginar que o teu chefe está te dizendo isso. Então, o conteúdo manifesto é chegar atrasado. O conteúdo latente, o que está por trás? Por que esse chefe está tão irritado comigo que eu estou chegando atrasado? Ou porque ele percebe que eu não estou comprometida com o trabalho, porque ele deve ter alguma ideia de que isso é falta de responsabilidade. Quando ele faz esse julgamento, quando ele faz essa avaliação, o que acontece? Ele fica nervoso, ele fica com raiva, reage, né? Então ele vem lá e me dá uma bronca porque eu tô chegando atrasada. Eu, automaticamente, quando eu recebo essa bronca, eu fico, poxa, mas era o ônibus, era o trânsito, enfim, não importa. Eu posso entrar numa justificativa e fico me explicando. Se eu perceber que a questão é comprometimento e eu entender essa questão, provavelmente eu vou começar a chegar no horário. Desde que eu consiga entender, fazer sentido para mim, porque para mim também é importante estar comprometida. Quantas sabotagens você faz? Você chega atrasado porque você acha que a tua empresa tá uma droga, ela não te respeita, você não é reconhecida, e nem percebe que você está fazendo isso por causa dessas coisas. Quando você toma consciência, você tem a possibilidade de sentar com o teu chefe, de conversar, de renegociar o horário, se for o caso, de falar o que está te incomodando, de escutar o que está incomodando ele e juntos buscar a melhor solução. Essa é a minha proposta para você. Buscar mudança, buscar solução de uma maneira mais assertiva, de uma maneira que você respeite o outro, se respeite, para que isso possa ser uma mudança transformadora. Quando eu falo em gestão de conflito, em resolução do conflito, normalmente são soluções pontuais.
Então, eu tô chegando até, vou tentar chegar no horário. Aí, o que que acontece? Eu até chego no horário uma semana, depois volta tudo de novo. Quando eu falo em transformar conflito, é mais profundo. Pessoal, amanhã, café da manhã comigo aqui na Rádio Mundial. Se inscrevam, ó, tem poucas vagas, eu acho que tem 2 lugares. Mandem mensagem urgente. Quem quiser vir tomar café da manhã comigo, nós vamos conversar, nós vamos bater um bate-papo gostoso sobre comunicação, sobre biorressonância. Liguem para o consultório para agendar uma sessão ou participar do workshop. O workshop vai ser muito legal. 50 49 0863, 50 49 0863, 11 98 654 0880. Lucia Arantes, vocês vão encontrar no YouTube um monte de vídeo. Entrem em contato. Um grande abraço a todos, até semana que vem.